com o Tarobá Rural e é hora de falar sobre a safra de trigo paranaense. Safra que seria recorde não fosse a interferência do clima. Primeiro foram as chuvas, depois as geadas. Nos 28 municípios da regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Cascavel, foram plantados 90 mil hectares de trigo. O aumento na área destinada ao grão, se comparado ao ano passado, foi de 62%. A produção de trigo deste ano era uma das mais aguardadas dos últimos tempos. Os preços apetitosos impulsionaram os produtores a destinarem uma área ainda maior para a produção do grão. E quando tudo andava conforme o planejado, veio a geada e comprometeu praticamente 100% de toda a produção em diversas lavouras da região. Nós temos que esperar e contabilizar e quantificar os números. Provavelmente que esse número deverá ser aumentado devido à temperatura que houve em nossa região, ou seja, uma formação de geada de média a alta intensidade que ocorreu nos 28 municípios. Nesta fazenda foram plantados 410 hectares de trigo esse ano. Na safra passada, a área foi de 170 hectares. O aumento de mais de 100% só trouxe dor de cabeça. Não sobrou nada, porque a geada acabou com tudo. Aumentaram a produção esse ano por quê? Foi aumentado porque estimativa do preço, né? Dos últimos anos, agora esse ano estava bom. Colocar a colheitadeira na roça foi de dar um aperto no coração. Por aqui, as perdas foram de 100%. Só sobrou o triguilho. É prejuízo. As perdas ainda não podem ser calculadas por completo, mas estima-se que elas cheguem a 80%. Hoje dá para dizer o seguinte, nós temos que quantificar o que ficou na lavoura, na verdade. Porque o trigo, ou as lavouras que estão sendo colhidas hoje, está dando um resíduo de trigo e até triguilho. Essas lavouras que foram plantadas no mês de abril e maio. Então, o produtor tem que pensar e verificar se existe ou se compensa colocar um maquinário na lavoura para colher. Olá! Semana de sol no Paraná. Algumas cidades mais ao sul do estado ainda tiveram temperaturas próximas a 0 grau. Mas no oeste, no norte e leste, as temperaturas ficaram bem altas. Alguns locais alcançaram até 32 graus. Só que aí, com todo este ar seco, a tendência é que a instabilidade apareça hoje no Paraná. Mas depois não tem quedas na temperatura não. Em Cascavel, o dia hoje começou com 14 graus. A previsão é de que mais à noite aconteçam pancadas de chuvas, só que bem fraquinhas, só 1 milímetro. Mas aí, de amanhã até quarta, o tempo fica firme novamente. Hoje, a máxima chega a 29 graus. Em Londrina, não tem chuva, só tempo firme. E temperaturas altas também. Hoje e amanhã, a máxima chega a 29 graus. Aí, na terça e na quarta, o sol continua brilhando e a máxima chega a 30 graus. Em Paranavaí, os termômetros começam com temperaturas altas desde o início da manhã. Hoje o dia começou com 18 graus na cidade. E olha só, na quarta, os termômetros chegam a alcançar 32 graus. Se a safra de trigo paranaense enfrenta problemas, as lavouras de milho e de soja norte-americanas também enfrentam uma situação delicada. É a estiagem, que pode sim prejudicar a produtividade em algumas regiões. Primeiro foi o excesso de chuvas. Os americanos atrasaram o plantio do milho e da soja. Nesta propriedade foram 3 semanas de atraso. Depois veio a estiagem, que atingiu boa parte do meio oeste norte-americano, a principal região produtora. Em visita a uma fazenda, este engenheiro agrônomo brasileiro explica que se a mesma seca tivesse atingido lavouras no nosso país, a situação seria muito pior. A diferença está no solo americano, que é mais rico em matéria orgânica. O milho no meio oeste americano está com praticamente definido já a produtividade, tanto é que ele já está passando de grão para grão leitoso, dá para ver aqui, ó. E a definição de umidade, ou seria questão de clima, já não teria mais interferência. Na questão do milho, desse cinturão do milho do oeste americano. Está bem diferente do ano passado dele. Muito diferente do ano passado. Muito diferente do ano passado. Tanto é que se comenta que tem uma estiagem, mas a estiagem não está afetando diretamente a questão do milho. Aqui a gente pode ver nessa espiga, por exemplo. Exatamente. Na espiga ele está praticamente leitoso, já está definindo a questão de produtividade. Boa produtividade? Muito boa produtividade. Tanto é que os produtores aqui, com a questão do milho, não estão
não estão apostando em percas. Faz tempo que não chove e o solo ainda é úmido. A matéria orgânica deles é muito alta. Então o solo retém bastante líquido e a umidade ela não se escassa. Na Farm Progress Show podemos ver de perto como é o solo. A terra é mais escura, quase preta. É argilosa e tem alta capacidade de reter a umidade. Mas em algumas regiões dos Estados Unidos, nem as vantagens do solo foram suficientes para amenizar as consequências da seca. Nós estamos seguindo pelo sul do estado de Illinois e a gente vê que aqui as lavouras de milho estão um pouco mais manchadas, mais atingidas pela estiagem. Nós vemos que as folhas estão bastante secas e a lavoura está realmente precisando de água, mas não há previsão, pelo menos para os próximos dias. Depois do ano passado, quando os americanos tiveram uma forte quebra na safra por causa da estiagem, muitos produtores passaram a investir em sistemas de irrigação. Mas este engenheiro agrícola brasileiro, que mora nos Estados Unidos há 1 ano e 7 meses, explica que no meio oeste, a principal região produtora, não há recursos naturais para irrigar as fazendas. Não adianta ter super máquinas se não há água. Em Nebraska você tem muito poço, então fica fácil. Norte Dakota você tem rios, fica fácil, mas aqui torna-se inviável por causa de você não ter tanto recurso natural. Então é difícil para eles. As 2 últimas temporadas foram tão estressantes para os produtores norte-americanos que a próxima safra deverá ter uma mudança radical nos campos. Tudo indica que os produtores devem plantar menos milho e mais soja. A área de milho ainda deve continuar maior, mas vem sendo reduzida ano após ano. Prova de que, apesar das diferenças, os americanos também mudam suas escolhas de acordo com o mercado ou de acordo com o clima. Afinal, seja nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo, uma consciência todo agricultor tem em comum. E quem resume bem é o seu Brian, que conhecemos na Farm Progress Show. Ele diz: temos que aceitar os planos da Mãe Natureza. E quem esteve com a gente nesta viagem foi a Agrícola Andrés, a sua representante DeKalb em Cascavel, Corbélia e Ubiratã. Por isso nós vamos conhecer onde tudo começou. A caixa d'água é a marca registrada das cidades americanas. Estamos em DeKalb, um condado de 45 mil habitantes que fica no estado de Illinois. Como todas as pequenas cidades, tem boa estrutura e belas casas. Aqui nasceu o híbrido da marca que leva o nome da cidade. E aí surgiu uma história muito interessante. Na década de 1920, os agricultores daqui estavam muito endividados. E quando começaram a cultivar o híbrido DeKalb, suas dívidas levantaram voo e sumiram das fazendas. Daí a imagem das asas na espiga, que é a logomarca da DeKalb. Apesar de levar o nome da cidade para o mundo inteiro, o que deixa os moradores daqui muito orgulhosos, a DeKalb não mantém mais nenhum escritório aqui. Seguimos para Sycamore, a poucos quilômetros de distância. É onde fica o antigo centro de pesquisas da DeKalb, que hoje funciona como uma sede do sindicato rural da região. Aqui são oferecidos serviços de apoio ao agricultor e também são recebidos visitantes do mundo inteiro para contar a história da DeKalb. É claro que encontramos mais um grupo de brasileiros. A DeKalb também esteve na Farm Progress Show 2013, com um stand bastante visitado. E para chamar a atenção, até um tablet gigante foi instalado no meio do stand, com informações sobre os produtos DeKalb. O especialista diz que a DeKalb prima pela máxima tecnologia em sementes de milho e que as mesmas pesquisas feitas nos Estados Unidos também são testadas simultaneamente nos campos brasileiros. É a DeKalb oferecendo a mais avançada tecnologia do milho para os produtores do nosso país. A Agrícola Andrés é a sua representante DeKalb, líder mundial em melhoramento de milho em Cascavel e região.
A Decalb busca o melhor potencial produtivo da sua lavoura, considerando condições do ambiente de plantio, distribuição das chuvas e temperatura, possibilidade de geadas, doenças, época de plantio e manejo. Para a safrinha, recomenda as tecnologias VT Pro e VT Pro 2. A Decalb 275 Pro significa super precocidade e segurança para a sua lavoura. Um híbrido com diferencial de produtividade. Conheça também o Decalb 285 Pro, um super precoce com produtividade diferenciada, muito rápido no florescimento e na maturação fisiológica e boa tolerância à geada. Já o Decalb 330 Pro 2 é o super precoce no florescimento e na colheita, com rápida secagem de grãos, alta sanidade foliar. Plantio normal e tardio, ideal para os plantios de fechamento de verão. Escolha Decalb e atinja a máxima performance na colheita. Decalb é na Agrícola Andrés, em Cascavel e Corbélia. Depois do intervalo, vamos conhecer uma fazenda norte-americana, onde o que impressiona é a estrutura para estocar e transportar a produção. Voltamos já.